Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula no meu canal do YouTube Anatomia com o professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é uma continuação aí das videoaulas práticas de ossos de membro superior e esta videoaula é a parte 3, tá? Onde nós vamos trabalhar os ossos ulna e rádio do antebraço, como também os ossos da mão, tá certo? Então, começando aqui com os ossos do antebraço, nós temos aqui a ulna e o rádio. De acordo com a posição anatômica e os termos de posição e direção, o osso ulna é um osso medial, porque ele está mais próximo da linha mediana do corpo, e o osso rádio é um osso lateral, porque ele está mais afastado da linha mediana do corpo, ok? Os dois ossos classificados quanto à forma são classificados como longos, tá? E desta maneira eu vou começar, aqui com o osso ulna primeiramente e depois nós vamos para o osso rádio, tá certo? Bom pessoal, o osso ulna, como no osso húmero, que nós vimos na videoaula parte 2, videoaula prática, parte 2 de ossos de membro superior, eu sempre gosto de, e oriento os meus alunos começarem a estudar da epífise proximal, depois vem para o corpo e depois vem para a epífise distal, tá? Então, desta maneira, vamos começar aqui com a epífise proximal da ulna, certo? Primeira coisa que nós podemos observar na ulna é essa incisura que nós temos aqui, ó, tá? Esse encaixe que nós temos aqui, ó, tá? Em formato de meia-lua. Essa incisura aqui, ó, nós vamos chamar de incisura troclear, tá? Por que incisura troclear? Olha só que interessante. Eu vou pegar um outro número aqui para vocês visualizarem e aí vocês vão entender o que eu quis dizer. Olha só, então aqui nós temos um número do lado direito, como nós temos uma ulna do lado direito. Lembram que eu falei que aqui é a tróclea do húmero, tá? E aqui nós temos a incisura troclear, ok? Olha o que acontece. A incisura troclear se encaixa aqui na tróclea do húmero e é onde forma então essa articulação, ó, essa articulação do cotovelo, tá? E lembra quando eu falei para vocês que no húmero, na parte posterior, da epífise distal, nós tínhamos lá a fossa do olecrano? Pois muito bem, então olha só, olha que interessante. Aqui nós temos primeiramente, a incisura troclear, ok? Essa parte saliente aqui atrás, porque aqui, ó, nós estamos observando a face anterior da ulna e aqui a face posterior da ulna, tá? E aqui eu estou olhando a face medial da ulna. Essa saliência que nós temos aqui, ó, essa saliência é chamada olecrano, tá? Então o olecrano, ele fica posterior. O olecrano fica posterior e a incisura troclear fica anterior. Pois muito bem, olha só que interessante. A incisura troclear se encaixa aqui na tróclea, ó, encaixou na tróclea, certo? Ó, encaixou, ok? Encaixou na tróclea, pois muito bem. Agora ele vai fazer os movimentos, ó, flexão e extensão. Na extensão, olha quem que encosta na fossa do olecrano, o próprio olecrano. Então, quando eu faço um movimento de extensão, tá? Ó, eu fiz um movimento de extensão, olha quem que está encostando lá, ó. O olecrano, ó. O olecrano está encostando lá, ok? E esse osso, e esse olecrano, é o osso do cotovelo que você apoia, quando você fica, por exemplo, pensando. Estou pensando na vida. Então, você escora o osso do cotovelo na mesa, e é o olecrano, nada mais é do que o olecrano que você está encostando, ó, o olecrano, ok? E aí até o pessoal brinca, está com dor de cotovelo.
Então, a partir de agora estou com dor de olecrano. Ok? Uma brincadeirinha aí para vocês gravarem. Então, pois muito bem, ó. Então, anteriormente nós temos a incisura, ó, incisura troclear, e posteriormente aqui nós temos o olecrano, tá certo? Só que observa uma coisa, a ponta, olha aqui, ó, nós temos a incisura troclear, e aí ele vai formar uma pontinha aqui, ó, essa pontinha aqui, ó, essa ponta, tá? Aqui, ó, bem bonitinho. Essa pontinha aqui nós chamamos de processo coronoide, ó, processo coronoide, essa pontinha aqui. E aí agora a gente começa a ligar os pontos. Por que a gente começa a ligar os pontos? Vamos analisar. Incisura troclear se encaixa na tróclea do úmero, tá? Posteriormente nós temos o olecrano, ó, olecrano e a fossa do olecrano. Então ela se encaixa. Só que isso na extensão. E se ele fizer flexão? Ó, flexão. Eu fiz uma flexão. Quem que está encostando nessa fossa coronoide aqui? O processo coronoide, que é essa pontinha aqui, tá? Então, no movimento de flexão, olha aqui que legal, ele encosta aqui, ó. O processo coronoide se encosta na fossa coronoidea do úmero, que fica em cima da tróclea. Então, sempre uma coisa encaixando na outra, ok? Então, aqui analisando, né, a epífise proximal do nosso osso ulna. Tá? Então, aqui nós temos a incisura ulnar, a incisura troclear, a pontinha, somente essa ponta aqui, ó, é o processo coronoide, essa parte volumosa aqui atrás é o olecrano. E lateralmente nós temos uma outra incisura aqui, ó. Lateralmente nós temos uma outra incisura que ela é um pouco mais funda, ó. Tá vendo? Ela é um pouco mais fundinha aqui, ó. Medialmente ao processo coronoide. Essa incisura vai fazer o quê? Ela vai encaixar a cabeça do rádio, ó. Tá vendo? Encaixa a cabeça do rádio. Então, essa incisura aqui, nós vamos chamar de incisura radial, ok? Incisura radial, porque essa incisura vai encaixar, vai articular a cabeça do rádio, tá certo? Na epífise proximal, pessoal, da ulna, é isso que nós precisamos saber, tá certo? Então, relembrando, posteriormente, esse grande volume aqui é o olecrano, ó, olecrano. Aqui nós temos a incisura ulnar, incisura radial, ok? Que é lateral, ela tem que ficar para fora, porque na posição anatômica, o rádio é lateral, ok? O rádio é lateral. Então, se o rádio é um osso lateral, e vai se encaixar aqui na incisura radial, a incisura radial tem que ficar para fora, lateral, certo? E além de tudo isso, nós vamos ter aqui anteriormente a incisura troclear, que vai se encaixar com a tróclea do úmero, e a pontinha, somente essa pontinha, tá? Somente essa pontinha, né, anterior aqui à incisura troclear, que eu vou chamar de processo coronoide, tá ok? Ainda aqui na epífise proximal, só focar um pouquinho a câmera aqui para melhorar, isso, ó. Então aqui nós temos a incisura radial, abaixo aqui, né, anteriormente nós temos o processo coronoide, e abaixo nós temos uma pequena tuberosidade, tá? Uma pequena saliência aqui, ó. Uma pequena saliência aqui, que é chamada tuberosidade da ulna, ok?
Então, abaixo aqui, ó, você pega o processo coronoide, vai descendo, vai ter uma elevação aqui meio áspera, tá? Então, essa aqui é a tuberosidade da ulna, ok? Muito bem, quando nós descemos aqui para a parte do corpo, aqui nós temos a parte anterior do corpo e nós temos essa borda bem fininha aqui, ó, tá? Essa borda bem fininha aqui. Essa borda fininha, ela é chamada de borda interóssea, tá? Borda interóssea. Porque o que acontece? Se vocês relembrarem na minha aula de articulações, os dois ossos eles ficam dessa maneira aqui. Aqui nós temos a borda interóssea da ulna e aqui nós temos a borda interóssea, que é bem fininha também, do rádio. Quando os dois ossos estão articulados aqui, ó, então eu vou articular os dois ossos aqui, fica esse buraco no meio aqui. Só que esse buraco entre os dois ossos é fechado por uma membrana fibrosa chamada membrana interóssea. Tá? Então a membrana interóssea ela fica aqui no meio e essa membrana interóssea se prende na borda interóssea da ulna e na borda interóssea do rádio, ok? Muito bem. Agora quando nós vamos para a epífise distal da ulna, o que nós conseguimos observar aqui? A epífise distal da ulna ela vai apresentar uma pontinha, uma ponta, tá? Essa pontinha aqui, que é chamada processo estiloide da ulna. Processo estiloide da ulna. E toda essa parte arredondada aqui, ó. Toda essa parte arredondada, né, ó. Vamos só focar aqui um pouquinho. Isso aqui, ó. Toda essa parte arredondada da ulna é a cabeça da ulna, tá? Então a cabeça da ulna ela fica anterolateral e essa pontinha aqui, ó, essa ponta que é o processo estiloide da ulna fica mais lateralizado, né? Mais lateralizado não, ela fica posteromedial, né? Ela fica mais posterior e mais para a parte medial aí do nosso punho, ok? Então esses aqui são os acidentes ósseos, né, da nossa ulna. Como que eu faço para reconhecer o lado da ulna? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer, a incisura, aqui ó, incisura troclear, a incisura troclear, ou você pode observar aqui pela pontinha, que é o processo coronoide, ela tem que ficar voltada para frente, tá? Então, processo coronoide ou incisura troclear tem que ser anterior. E a incisura radial, que vai articular a cabeça do rádio, tem que ser lateral, tá? Então você coloca ela sempre para lateral. Se eu colocar na posição anatômica aqui em mim, essa ulna é do lado direito, ok? Por quê? Olha só, do lado direito não, do lado esquerdo, tá? Ó, do lado esquerdo. Por quê? A ulna ela é medial, ela tem que ficar próximo da linha mediana do corpo. Lateralmente eu tenho o osso rádio e ele se encaixa aqui, ó. A cabeça do rádio se encaixa na incisura radial da ulna, ó, se encaixou, tá? Então se eu fizer assim, ó, se eu colocar desse jeito, eu vou dizer que essa ulna aqui ela é do lado esquerdo. Por quê? O processo coronoide está para frente e a incisura aqui, ó, a incisura radial está para a lateral, ok? Então dessa maneira que você consegue identificar qual é o lado da ulna. E agora nós vamos para o osso rádio, ok? Osso rádio. O osso rádio, vamos começar aqui com a epífise proximal, certo? Aqui na epífise proximal, pessoal, nós vamos ter essa parte toda arredondada aqui, ó. Tá vendo? Ela é toda arredondada aqui, ó. E ela é bem, ó, redondinha aqui, ó, tá?
Essa parte arredondada é chamada cabeça do rádio. Isso aqui é a cabeça do rádio. Cabeça do rádio. Só que a cabeça do rádio, superiormente, tem uma parte um pouco mais funda. Tá vendo? É uma parte um pouco mais funda. Essa parte funda, superiormente, na cabeça do rádio, eu vou chamar de fóvea articular. Fóvea articular, tá? Então aqui nós temos a cabeça do rádio e aqui em cima nós vamos ter a fóvea articular, ok? Sempre, né, lembram disso, sempre que eu tenho uma estrutura que se chama cabeça, logo embaixo eu vou ter um estreitamento chamado de colo. Então aqui, ó, esse estreitamento aqui, ó, que se estreitou, eu vou chamar então de colo anatômico do rádio. Cabeça do rádio, colo anatômico do rádio. Em cima da cabeça do rádio, nós vamos ter a fóvea articular. Ó, fóvea articular. Certo? Abaixo do colo anatômico do rádio, nós vamos ter uma elevação aqui, ó. Certo? Essa elevação que nós estamos vendo aqui, ó, é chamada tuberosidade do rádio. Ok? Tuberosidade do rádio. Certo? Quando nós vamos aqui para o corpo, eu já comentei, né? Ele vai ter uma borda bem fininha, que é chamada borda interóssea do rádio. Porque nós temos a borda interóssea, ó, borda interóssea da una, aqui, ó. E aqui no rádio, nós vamos ter a borda interóssea do rádio. Ok? Muito bem. E quando nós vamos aqui para a epífise distal, a primeira coisa que eu vou observar é que a face anterior do osso rádio, ela é lisa. A única saliência que ela vai ter é aqui, ó, que é a tuberosidade do rádio, lá na epífise proximal. Mas na epífise distal, ela é lisa, tá? Já a face posterior, tá vendo que ela tem uma pequena elevaçãozinha aqui, ó, uma pequena elevação. Essa elevação, ela fica posterior, ela fica na face posterior do osso rádio. E essa elevação é chamada tubérculo dorsal do rádio. Tubérculo dorsal do rádio, ó. Certo? Muito bem. Aqui na face, aqui na epífise distal, nós vamos ter essa ponta, que é lateral, ó. Toda essa ponta aqui, ó, que eu vejo ela de todos os ângulos, ó, posterior, lateral, anterior. Essa ponta é chamada processo estiloide do rádio. Pois muito bem, olha só, a una também tem. A una também tem, olha aqui que legal. Eu uni os dois ossos aqui, certo? Uni os dois ossos aqui. Olha que legal. Processo estiloide da una, processo estiloide da una, processo estiloide do rádio. Tá certo? Aqui na una, essa parte volumosa aqui, redondinha, é a cabeça da una. A cabeça da una tem que se encaixar aqui numa incisura, ó, incisura, certo? Essa incisura aqui eu vou chamar de incisura unar, ok? Incisura unar, porque essa incisura aqui, ó, vai articular a cabeça da una. Olha como é que vai ficar a articulação, dessa maneira aqui, ó. A cabeça da una se articula com a incisura unar aqui. E para você memorizar, para você entender aonde que é essa incisura unar, na lateral eu tenho o processo estiloide do rádio, medialmente eu tenho aqui a incisura unar, tá? A incisura unar é uma parte um pouco mais funda aqui, certo? Então olha só, face anterior da epífise distal do rádio é lisa, a face posterior da epífise distal do rádio tem essa elevaçãozinha, e essa elevaçãozinha aqui eu vou chamar de tubérculo dorsal do rádio.
Lateralmente tem uma ponta, que é o processo estiloide do rádio, e medialmente vai ter uma depressãozinha aqui, uma incisura, chamada incisura ulnar. Inferiormente, nós vamos ter uma outra parte um pouco mais funda aqui, ó, um pouco mais funda e lisa, certo? Essa parte aqui ela vai se articular com os ossos do carpo da mão. E essa face é chamada face articular do carpo, tá? Ou também podemos chamar de face articular cárpica, porque ela vai se articular com os ossos do carpo. E se a gente observar, ela fica bem embaixo mesmo, ó, bem embaixo, tá? Então, observando o rádio meio à distância, lateralmente nós temos o processo estiloide do rádio, medialmente nós temos aqui a incisura ulnar e bem embaixo mesmo, né, articulando aqui o carpo, né, ó. Então vai acontecer isso aqui, ó, tá? Na verdade, essa mão é uma mão direita e esse rádio é esquerdo, tá? Então não vai dar certo mesmo. Mas é como se ele encaixasse assim, ó, tá certo? Então por isso que aqui é chamado de face articular do carpo. Beleza? Muito bem, pessoal. Como é que eu faço para identificar o lado do osso rádio? Bom, é muito simples, tá? Eu tenho que observar que essa tuberosidade do rádio aqui, ó, ela tem que ficar voltada para frente. Então, a tuberosidade do rádio é anterior, tá? Ó, tuberosidade do rádio é anterior. E o processo estiloide do rádio é lateral, tá? Só para vocês entenderem, eu vou pegar aqui no meu punho, tá? Aqui, ó, eu tenho um osso. E aqui eu tenho um outro osso, certo? São dois ossos que nós temos aqui, ó. Esse osso, e se eu colocar assim na posição anatômica, o polegar está representando o osso rádio e aqui eu vou ter o osso ulna. Eu vou ter dois ossos aqui, ó. Esse ossinho que eu pego aqui, ó, bem aqui, ó, é o processo estiloide do rádio, certo? Então, se eu pegar aqui do lado esquerdo, esse ossinho aqui que eu tenho, ó, é isso aqui, ó, processo estiloide do rádio. E se eu pegar aqui, ó, colocar a ulna aqui, esse processo aqui, ó, o processo estiloide da ulna é esse osso maior que nós temos aqui, ó. Ó, esse osso maior que nós temos aqui, que nessa posição anatômica fica aqui, ó, é o processo estiloide da ulna, tá? Então, para você reconhecer o lado do rádio, é simples. É só você colocar a tuberosidade do rádio para frente, ou seja, anterior, e o processo estiloide do rádio tem que ser lateral, tá? Então, automaticamente, esse rádio é do lado esquerdo. E essa ulna também é do lado esquerdo, tá? Se eu pegar, por exemplo, uma ulna do lado direito, só para vocês entenderem, olha só, a ulna do lado esquerdo, a incisura radial ficou para fora. A ulna direita, a incisura radial ficou para fora, certo? Então, essa fica para lateral e essa fica para lateral, tá? E aqui vem encaixado na lateral o osso rádio e aqui teria o osso rádio também, ok? Pessoal, com isso então a gente termina os ossos do antebraço e agora nós vamos para os ossos da mão, tá? Os ossos da mão, pessoal, quando nós analisamos a mão ela é dividida, né, em três partes, em três regiões. Então nós vamos ter aqui a primeira parte formada por 8 ossos, né, ó,
por 8 ossinhos aqui, que é chamado carpo, tá? Ó, isso aqui é o carpo, formado por 8 ossos, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, deixa eu só focar um pouco melhor para vocês enxergarem. Então aqui é 1, aqui é outro, aqui é outro, e esse aqui, que forma uma pontinha aqui, ó, que forma uma pontinha aqui, é outro. Aqui nós vamos ter outro, ó, um outro osso, esse osso aqui embaixo, ó, esse osso aqui embaixo e um pequeno ossinho aqui em cima, tá? Então esses 8 ossos aqui constituem o carpo. Depois nós vamos ter o metacarpo. O metacarpo são esses ossos aqui, ó, tá? São esses ossos aqui, que são longos, né? Então esses ossos do carpo são ossos curtos e esses ossos do metacarpo são ossos longos. Então nós vamos ter o primeiro metacarpo, que é o do polegar, o segundo metacarpo, que é do indicador, o terceiro metacarpo, que é do dedo médio, o quarto metacarpo, que é do dedo anelar, e o quinto metacarpo, que é do dedo mínimo. Ok? E depois nós vamos ter os dedos, tá? Os dedos, pessoal. Então nós vamos ter aqui o polegar, o indicador, ó. Então eu vou colocar na minha mão aqui, ó. Polegar, indicador, médio, anular e mínimo. Tá certo? Olha como é que fica então essa mão se fosse em mim aqui, ó. Ok? Se fosse aqui em mim. Tá? Beleza? Então olha só, agora nós vamos analisar parte por parte. Olha aqui que interessante. Aqui no carpo nós temos 2 fileiras de ossos. Nós temos a fileira mais distal, que está em contato com os metacarpos, e nós temos a fileira mais proximal, que está em contato aqui, né, com o osso rádio. Ok? Quais são esses ossos aqui? Então aqui eu vou mostrar numa vista palmar. Depois eu mostro numa vista dorsal, tá? Aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Em contato com o primeiro metacarpo, nós vamos ter esse osso aqui, ó, chamado trapézio. Depois nós vamos ter um bem pequenininho aqui, ó, um bem pequenininho. Vamos ver se vai dar para vocês visualizarem. Um bem pequenininho aqui, que é chamado trapezoide. Esse terceiro aqui, ó, que está em contato com o terceiro metacarpo, que é o dedo médio, eu vou chamar, ó, trapézio, trapezoide, capitato. Tá, ó, capitato. E esse outro aqui que forma um gancho, ó, tá vendo que ele vai formar como se fosse um gancho aqui, ó. Vamos ver se dá para ver aqui, ó. Um gancho. Ele forma um gancho aqui, ó. Esse osso aqui eu vou chamar de amato. Antigamente esse osso era chamado de ganchoso, por causa desse gancho que ele tem aqui, ó. Tá? Por causa desse gancho que ele tem aqui. Então olha só, a fileira distal, né, que está em contato com os ossos do metacarpo. É o trapézio, trapezoide, capitato, amato. Tá? Fileira proximal. Então aqui na fileira proximal nós vamos ter, deixa eu só focar aqui um pouco melhor para vocês visualizarem isso. Aqui eu vou ter o escafoide, semilunar, piramidal, ó, piramidal, e em cima dele eu vou ter um outro ossinho aqui, ó, piciforme, tá, ó, escafoide, ó, escafoide, semilunar, piramidal, piciforme, trapézio, ó, trapézio, trapezoide, capitato e esse último aqui, amato.
Se eu observar numa vista dorsal, trapézio, trapezoide, e olha que legal, o trapezoide, aqui, você vê ele só um pedacinho, ó. Você vê ele só um pedacinho dele, mas olha que ele é um pouco mais volumoso aqui atrás, ó. Tá? Então, trapézio, trapezoide, capitato, amato. Aqui, ó, escafoide, semilunar, piramidal e esse aqui em cima, piciforme. Então, esses são os 8 ossos aqui, né, do carpo, tá certo? Tanto na fileira proximal quanto na fileira distal. Os ossos do metacarpo, como eu já falei, eles são nomeados de primeiro ao quinto, sempre do polegar para o mínimo. Então, primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro metacarpo, quarto metacarpo, quinto metacarpo. E aí nós vamos para os dedos. Todos os dedos são formados por ossinhos pequenos, só que são classificados como longos, que são chamados de falanges, tá? Olha só, o polegar ele só vai ter 2 falanges. Uma falange proximal, porque está mais próxima, né? Ó, se eu for pegar aqui na posição anatômica, termos de posição e direção, essa falange está mais próxima, ó, está mais próxima da minha articulação do ombro, que é a raiz, né? Então aqui eu vou chamar de falange proximal. Essa aqui é a falange distal, porque o polegar só apresenta 2 falanges só. Os outros dedos, que são o indicador, o dedo médio, o anelar e o dedo mínimo, apresentam 3 falanges cada. E aqui nós vamos nomear assim, ó, falange proximal, falange média, falange distal, do indicador. Se eu pegar aqui do dedo médio, falange proximal, falange média, falange distal. Está quebrado, mas tem a distal aqui. Aqui do dedo anelar, falange proximal, falange média, falange distal. E do dedo mínimo, falange proximal, falange média e falange distal. Tá certo? Pessoal, então aqui nós temos os ossos da mão, onde nós trabalhamos os 8 ossos do carpo, os 5 ossos do metacarpo e as falanges que formam aí os dedos, né? Exceto o polegar, que só tem 2 falanges, os do segundo ao quinto dedo apresentam 3 falanges cada uma, tá certo? Pessoal, e com isso então nós terminamos aí a parte 3 da videoaula prática de ossos de membro superior, onde nós trabalhamos os ossos ulna e rádio e também os ossos da mão. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e aprendido os acidentes ósseos e os ossos da mão. Desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço. Não deixem de colocar os seus comentários nos vídeos, coloquem lá suas dúvidas, sugestões, elogios, reclamações, que eu estarei respondendo a todos assim que possível, né? Não deixe também de se inscrever no meu canal, de dar o joinha e de ativar o sininho de notificações para receber novidades de novos vídeos toda vez que eu postar lá no meu canal do YouTube, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, um grande abraço, ótimos estudos e até a próxima aula do canal Anatomia com o Professor Carlão.